Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas se você estiver vendo, estamos aqui para falar de filosofia. E aí, pessoal, beleza? Suave, tranquilo? Vamos falar sobre ética e moral especificamente. Então vamos falar sobre a diferença de ética e moral, qual é a diferença desses dois conceitos, dessas duas ideias, porque é fundamental você saber a diferença, apesar de muitas pessoas confundirem o que significa ética e moral. Qual é a diferença desses dois conceitos na filosofia? O que é ética? Ética é tradicionalmente entendido como aquele estudo ou reflexão sobre as normas, sobre o comportamento das ações humanas. Não sei se vocês compreenderam, mas vamos de novo. Ética é a reflexão das ações humanas. O que o homem faz, o que a humanidade faz, a ética vai questionar. A ética vai fazer uma reflexão dessas ações. A ética ela tem uma definição, e a definição filosófica para a ética que ela tem por objeto de estudo, o julgamento dos valores, na medida em que esses valores, esse julgamento de valores se relacionam com a ideia entre bem e mal. Resumindo, a ética é a teoria ou a ciência que estuda o comportamento dos homens em sociedade. Para falarmos de éticas, temos que falar sobre o conceito do bem. O que é o bem? O bem nada mais é do que tudo aquilo que você acha que é bom, justo, agradável, conforme aquilo que é a moral. O bem é a finalidade da ética, ou seja, a ética tem uma finalidade, tem um propósito. Qual é o propósito da ética? É chegar ao bem comum, ao bem que todos almejam, uma sociedade que seja uma sociedade de bem. Agora, moral é um pouco diferente. Moral já é um conjunto de normas, o conjunto de regras que fazem parte daquela sociedade, que comportam aquela sociedade. Está baseada nos costumes, nas tradições de um determinado grupo, de uma determinada sociedade, em um determinado tempo, que foram construídos por causa dos costumes, da cultura, do tempo, da época, os preceitos que foram construídos a partir daquela sociedade ou do determinado grupo. Então, moral é esse conjunto de normas e regras. Apesar da moral e ética andarem com mãos dadas, andarem juntas, muitas pessoas confundem o que significa a moral e a ética. No centro da ética aparece a questão do dever. Eu devo fazer o bem, ou a obrigação moral, a conduta correta, eu fazer aquilo que é certo, independente do que as normas lhe digam para fazer. Muitas vezes você vai se encontrar nessa rua sem saída, onde você vai entender a norma de uma outra maneira, você não vai achar que aquela norma seja correta, e muitas vezes você vai querer fazer aquilo de uma maneira diferente, ou seja, você quer fazer uma conduta, você tem uma conduta diferente, que é uma conduta que para você é uma conduta correta. Não existe uma moral, melhor que vocês saibam disso, porque a moral ela se baseia por costumes, ela se baseia por épocas, ou seja, ela é diversa. Já que há diversas culturas, ou seja, há uma diversidade cultural enorme no mundo inteiro, tá? Até mesmo nos nossos ambientes, ao nosso redor aqui no Nordeste, há uma diversidade cultural enorme. E a moral existe para cada grupo, para cada cidade, para cada grupo social. Então, para cada grupo, para cada época, existe uma moral. Não existe uma moral, não existe a moral. Existem várias. Existe a moral brasileira, existe a moral dos Estados Unidos, existe a moral dos árabes, existe a moral dos ingleses, existe a moral dos africanos. Enfim, ela muda a moral de acordo com a cultura e também com o tempo. Por exemplo, aqui no Brasil era moral, tá certo? Era normal você fumar dentro de um avião, fumar dentro de um restaurante, porque era uma coisa normal, fazia parte da moral da época. Hoje nós sabemos que isso não é moral, que isso não é certo, Que isso não faz parte das nossas normas. É proibido fumar em lugares fechados. Outra coisa,
Para muçulmanos é honroso ter várias e várias mulheres, a poligamia. Já para países que são católicos, países cristãos, você deve ser homem ou mulher de um só esposo ou esposa, ou seja, a monogamia, o casamento único. Isso é moral. Então você pode perceber que a moral ela vai mudar de época para época e de costumes, de culturas para culturas. Uma coisa muito bizarra por exemplo, é o enterro celestial lá no Tibete, onde os parentes falecidos eles são picados, esquartejados e colocados os seus corpos em lugares diferentes para que as aves de rapina vão lá e comam a carne do corpo até ficar só os ossos. É o costume deles. Eles acreditam que o melhor enterro é daquela maneira, daquele jeito. Para nós é bizarro. Para gente que tem uma moral, uma conduta diferente, é muito bizarro. Mas para eles é uma coisa mais normal do mundo, porque a moral deles é ali baseada na cultura deles, nas religiosidades que eles produzem, eles praticam lá. A ética, meus queridos, ela é muito importante na moral porque ela faz as seguintes perguntas. Isso é correto? Essa lei é correta? Essa norma é correta? O que estamos fazendo é correto? Isso que estamos fazendo é justo? É justo essa lei? É justo essa norma? Essa prática está de acordo com o bem comum? Está de acordo com o bem da galera, do povão? Isso faz bem para todo mundo? Essa prática que nós fazemos, essa prática que estamos a fazer, faz bem a todos nós, faz bem a todos? Isso são questões éticas, são questões que a ética faz. Dizemos então que a pessoa que faz essas perguntas, que faz esse tipo de questionamento, é uma pessoa ética, é uma pessoa de caráter, é uma pessoa de boa índole. Por isso nós podemos diferenciar a ética e a moral da seguinte maneira. A ética é uma coisa permanente, tá? Porque sempre vai haver esses questionamentos quanto às normas. Enquanto a moral, ela é temporal. Ela pode mudar de tempos para tempos. Pode ser que os seus tataranetos não achem comum as práticas que você faz hoje, as práticas, as atitudes que você toma hoje. Do mesmo jeito que você não vai achar comum as práticas e as atitudes que seus bisavós e tataravós faziam na época deles, porque justamente a moral muda de época para época, é temporal. Enquanto ética é permanente, moral é temporal. A ética tem seus princípios, né? Então a ética parte dos princípios, dos valores que são construídos dentro daquela pessoa. As pessoas que são éticas, elas têm princípios e valores. Já a moral, ela deve ser construída a partir de condutas específicas. A ética está mais no campo da filosofia, de fazer uma reflexão, né? Que a filosofia faz a reflexão. A filosofia leva você a pensar, a questionar, e a ética então tem esse condicionamento filosófico. Ela leva você a pensar e a raciocinar. Enquanto a moral está no campo da cultura, beleza? Porque a moral muda de cultura para cultura. Enquanto a ética é filosófica, a moral é cultural. A ética, pessoal, ela é teórica, tá? Porque ela vai mexer com o campo aqui, ó, da cabeção, desse cabeção aqui. Você vai refletir, você vai levar isso aqui para sua mente, você vai racionalizar, vai teorizar, tá ligado? Você vai pensar. Então a ética, ela é teórica, enquanto a moral leva você à prática, certo? A ética não leva você a praticar, tá? Mas muitas vezes, olha só o que eu vou dizer, é muito interessante isso. A moral, quando ela muda, é porque muitas pessoas fizeram uma reflexão ética, ou seja, fizeram ética, e essa ética fez com que a moral que estivesse ativa, que estivesse aqui, a norma que regisse a sociedade, fosse mudada. Vamos dar um exemplo. Lá na Alemanha nazista, era moral, era normal, era norma você matar judeu. Isso não é correto. Matar qualquer pessoa porque ela é diferente de você, ou porque ela tem um costume ou uma cultura, ou é diferente de você, é errado de todo jeito, certo? Porém, lá na Alemanha nazista era moral. Você matar um judeu era a coisa mais comum do mundo. Você matar um judeu era a coisa mais honrosa naquela época. Época bastante difícil para a sociedade. Mas enfim, a ética ela vai ajudar a refletir sobre essa moral.
A ética vai perguntar: é correto matar judeu? É correto matar outra pessoa porque ela é diferente? É justo fazer isso? Essa prática está de acordo com o bem de todos? Está ferindo o bem dos judeus? Está matando outras pessoas? E por muitas vezes, só por terem uma ascendência, ou seja, só por terem pais ou avós que eram judeus, são mortas. Por isso, galera, a ética é fundamental para então a moral, ela sempre está se atualizando, para a moral estar sempre buscando melhoras, para que as normas nas quais nós vivemos, nas quais estamos sendo regidos, ela sempre busque o bem maior da sociedade, o bem de todos. E assim possamos viver uma sociedade muito mais justa e muito mais igualitária. Beleza, pessoal? Então por isso que é fundamental você exercer a ética, ou seja, refletir sobre as normas, refletir sobre esses conjuntos de leis. Tranquilo, pessoal? Suave? Então espero que tenha ajudado vocês a compreender esse conceito sobre ética e moral. Então ficamos para a próxima aula sobre ética e moral. Suave, pessoal? Tranquilo? Valeu! Até a próxima. Fui!